Olá pessoal, começando uma live do TMS, sem lugar para apoiar, o nosso meu apoiadorzinho conseguiu ser quebrado nesse momento. Muito bem, vamos começando então a live. Hoje então pessoal a gente vai falar sobre psicoterapia, LGBT e mais. Estamos esperando a Neron para entrar conosco aqui na live. Muito bem, olá pessoal. Espera nosso Dr. Aneron Cannons para entrar conosco para fazermos essa live. Tudo bom? Obrigado, pessoal. Tem um pessoal muito joia aqui de sempre. Beto nos dando oi hoje, ao invés de mandar emojicons estranhos. Aneron Canals acabou de entrar. Agora, vamos aceitar a solicitação do Aneron. Onde está a sua solicitação, Aneron? Aneron. Manda a solicitação para mim, Aneron. Vamos ver se vai aparecer. Quero ver se eu... Não, não dá, né? Realmente. Cris Gobo, queridíssima. Nem sabia que a Cris tinha um Instagram muito legal. Ah, perfeito. Nós conseguimos, perfeito. Vamos ver se eu consigo. Olha aqui o que eu consegui. Perfeito. Olá, Neron! Oi, tudo bom? Joia, tudo Tô me bem? ajeitando aqui porque o meu pedestalzinho, o meu tripé conseguiu quebrar hoje. Mas Agora não eu há tô de ser tentando. nada. Ai, colocar isso aqui em algum lugar, consegui colocar aqui numa planta, arrumei num vaso aqui. Se de repente uma hora eu cair é porque o vaso caiu, tá? Tá bem. Joia, vamos começar a nossa live então nesse momento, né? Não, lives é o máximo que a gente pode fazer para poder abrir algumas coisas do nosso conhecimento, né? Sim, poder estar mais Muito legal, próximos, né? obrigado por ter essas. Exatamente. Muito legal. O pessoal tá entrando, a gente vai, mas a gente vai falando, vai discutindo, vai conversando, o pessoal vai vendo o que vai acontecendo e vai mandando. Só lembrando o pessoal que já está aqui, se vocês quiserem mandar essa live, né, enviar assim para as pessoas, é só clicar naquela setinha que tem na direita, você consegue mandar essa live direto pelo direct do Instagram para outras pessoas para assistirem a gente também aqui. Então, muito obrigado por ter comparecido. Muito joia. Tu quer que eu te apresente ou tu te apresenta? Ah, quem sabe tu me apresenta, fica legal, melhor tu como o anfitrião aí poder fazer a apresentação. Joia, pode ser. Então, pessoal, eu gostaria de apresentar. Vou me apresentar primeiro, depois vou apresentar o professor Aneron. Então, eu sou o professor Eduardo Lomando, sou psicólogo, trabalho no INTCC, na minha clínica particular também, e tenho trabalhado com essa temática da diversidade sexual, diversidade de gênero já há muitos anos, assim como o Aneron. E junto com a Prof. Cláudia também, nós somos autor da TMS, que é Terapia dos Movimentos Sistêmicos. É um método que a gente, na realidade, sistematizou a partir das terapias sistêmicas, das escolas sistêmicas que já existiam, mais uma intersecção com a terapia cognitivo-comportamental, um pouco da terapia dos esquemas e a terapia narrativa, e
sistematizamos, organizamos e algumas coisas novas também criamos dentro desse livro, desse método. E aí a gente começou a também pensar que a gente precisava, como TMS, trazer outros assuntos para poder discutir, para poder conversar e criar um pouquinho de conteúdo de qualidade, né, Neron? Porque já tem muita coisa porcaria na internet, então a gente decidiu criar conteúdo de qualidade. E, obviamente, na Semana do Orgulho, né, da Diversidade Sexual e de Gênero, a gente pensou que a TMS não podia faltar em poder discutir sobre psicoterapia relacionada a isso. E é óbvio, a gente lembrou, né, 100% de ti para a gente poder conversar e eu poder bater um papo junto contigo para a gente poder falar sobre isso, né? Então, o Neron é o nosso grande querido colega, amigo, obviamente, mas ela não é psiquiatra. Ela não é um psicólogo disfarçado de psiquiatra, ela não. Uma boa definição. É um psicólogo travestido de psiquiatra. E ela não, então, também é especialista em terapia cognitivo-comportamental, trabalha com isso há bastante tempo, vem trabalhando com a temática da diversidade. Acho que é super importante mostrar que nós dois somos gays também, somos casados já, né? E não que se a gente não fosse casado seria menos pior, né? Mas com homens também já há bastante tempo, né? Não, muito mais que eu. E então a gente tem esse lugar de fala também nos pertence não só como profissionais, mas também como pessoas, assim, né? Que eu imagino que tu também já deve ter vivido terapias assim estranhas, assim, complicadas, eu pelo menos já vivi. Então a gente vem aqui exatamente para poder olhar para essa temática de uma forma hoje muito melhor, muito diferente, assim, né? E que mais, não? Que tu é? Não, eu acho que tá bom. Talvez só que eu também faço parte lá do NTCC, né, e que nós, junto com a Cris Gobo, coordenamos o nosso núcleo de sexualidade. Claro, óbvio, sem dúvida. Nossa querida Cris Gobo, que está aqui. Tu viu que a Cris tem no Instagram? Sim, também. São os avanços, né? Maravilhoso. Nossa, Cris Gobo. Cris, tu clica no comentário e escreve alguma coisa pra gente ali. Certo, pessoal, bom, mas, Eduardo, obrigado por estar vindo. Diga. Eu quero iniciar agradecendo muito o convite, sem dúvida, né? E também te parabenizar, tu e a Cláudia Cigaran, pela TMS, porque eu tenho acompanhado a trajetória de vocês e fico muito feliz, realmente. De fato um movimento, a planta que eu tinha falado. Peraí. Agora deu. Então, é um trabalho muito bacana que vocês estão desenvolvendo e estou muito feliz com essa realização de vocês. Que joia, muito obrigado. A gente também, é um trabalho árduo, assim. Agora a gente está se organizando para poder fazer o nosso treinamento 100% online. Então a gente está começando a fazer as filmagens para deixar disponíveis numa plataforma EAD, 10 pessoas vão lá, compram, porque isso é uma coisa também, e a gente nota isso também no nosso trabalho, né? Às vezes a gente viaja, isso é uma coisa importante, né? Não é professor, mega professor, na realidade, dá aula em tudo que é lugar, né? Então a gente, exatamente para não fazer isso, a gente pensou em gravar os vídeos. Lá, provavelmente, no final de setembro já vão estar disponíveis para as pessoas poderem fazer o curso do TMS sem precisar sair de casa. Mas, não, vamos começar então. Vamos lá. Por um ponto, acho que bem importante, assim, né? Definir. Primeiro, assim, queria pedir assim, uma opinião assim, pessoal até. Assim, o que tu, como pessoa e também como psicoterapeuta e psiquiatra, o que tu percebe que foi, se tu tem essa percepção, ou se tu tem dados, de como que a psicoterapia pôde fazer mal para as pessoas LGBT? Ou seja, o que aconteceu, até talvez hoje aconteça, né, que pode ser ruim, assim, né? Não, eu acho que é muito legal a gente iniciar por essa temática, né, Eduardo, principalmente pelo seguinte, né, eu acho que sempre é importante a gente destacar avanços que a gente tem, especialmente na questão de direitos adquiridos e a própria questão de temáticas psicoterapêuticas, mas infelizmente eu diria que tanto a psicologia como a psiquiatria, elas falharam muito com a população LGBT. Entende? Assim, eu acho que isso é algo que é importante a gente reconhecer, porque durante muito tempo, e quando a gente fala tempo, décadas da história da psicologia e da psiquiatria, se fez sempre um entendimento, pegando, por exemplo, a questão da homossexualidade, que teve algo na formação dessa pessoa que fez, então, com que ela se tornasse homossexual. Então, isso sempre dando uma ideia muito preconceituosa de que houve uma falha, então, que pai errou, que mãe errou, teve alguma coisa no desenvolvimento, no complexo de Édipo. Então, isso veio sempre muito colado. E é claro que hoje a gente não tem mais esse entendimento, mas, infelizmente, a gente está... Ontem ainda eu falava a respeito disso, a gente está no século XXI e tem muitos profissionais que parece que ficam com essa questão colada ainda
na hora de conceitualizar um caso, né? E eu acho que isso é um dos crimes que se comete muito com a população LGBT. Tem pessoas que, de repente, vão buscar ajuda por estarem por um conflito emocional e, de repente, ainda vão se deparar com um profissional que vai ter essa leitura que passa, parece que ativar mais ainda a ideia de ser algo errado, ativando esquemas de inadequação, e eu diria, dentro da medicina, que a gente fala produzindo iatrogenias, ou seja, assim, produzindo mais sofrimento ainda. Exato. E, por exemplo, tu já teve a experiência de receber pessoas que vieram de psicoterapias que fizeram mal para elas, ou seja, que no final foram iatrogênicas e não, na verdade, promoveram a saúde delas? Sim, principalmente quando a gente recebe essa população e a gente dá um entendimento real do que é hoje identidade de gênero, o que é orientação sexual. É chocante ver pessoas dizendo assim, poxa, mas não era assim que meu terapeuta estava entendendo, não era assim que tinha esse entendimento, né? Então, isso para mim já fica muito claro, assim, que teve esse viés preconceituoso e produzindo uma iatrogenia. Porque é muito cruel, eu vejo assim, e nós também, né, Eduardo, que trabalhamos com a visão sistêmica, somos terapeutas de família, é muito doloroso passar esse entendimento para o pai e para uma mãe, entende? Assim, que também a gente recebe pais com aquela famosa pergunta, né, aonde foi que a gente errou, né? Ou seja, foi tu que errou, fui eu que errei, se referindo à configuração ali do pai, da mãe, né? E isso é uma coisa que eu acho que é fundamental que a gente avance para desfazer essas ideias, né? Porque eu digo, infelizmente, isso tem participação da psicologia e da psiquiatria, hoje não mais se tem esse entendimento, mas ficou esse histórico que ainda a gente precisa avançar para derrubar essas ideias, né? Exato. Eu vou fazer um comentário. Eu vou comentando contigo, como é um tema que eu também sei bastante, vou comentando contigo. Sabe que uma coisa também que me preocupa é isso sem dúvida é uma preocupação enorme minha. Eu já recebi casos de pessoas que ouviram falas que, assim, às vezes eu tenho vergonha de reproduzir, sabe? De pensar em colegas me reproduziram coisas como o que eu já ouvi, por exemplo, de uma pessoa me trazer a homossexualidade acontece nos mamíferos quando eles estão doentes, então isso justifica porque você está doente nesse sentido, né? Etc. Bom, tem várias outras coisas horríveis. E eu vejo também, assim, uma das coisas que eu também vejo que me preocupa eu já tive pacientes que a temática da orientação sexual e da identidade de gênero eram temáticas bem importantes, precisavam ser conversadas e ser colocadas, e os terapeutas, muito provavelmente por causa das suas ressonâncias, ignoravam isso. Né? Casos assim, já especialmente questões relacionadas à orientação sexual, mas imagino questões trans também, né? De tipo assim, não falar sobre aquela situação, porque afinal de contas o paciente não está trazendo aquilo necessariamente como um problema. Ao invés do psicólogo ou psicóloga tomar uma posição de investigação muito clara para poder entender e levar em consideração que minimamente, por exemplo, a homofobia é algo que está na vida de qualquer pessoa LGBTQ. E que isso pode sim ter influências muito importantes. E aí eu queria te perguntar, tu falou, para a gente poder fazer uma relação importante com a terapia dos esquemas, o que tu acha que são, melhor, antes assim, vou definir um tema e eu te faço a pergunta. Então, só para a gente poder definir, eu falei um pouco sobre homofobia. Então, homofobia é exatamente isso, assim, é um peso do sexismo, a gente tem uma realidade que ela é sexista, ela percebe o homem como diferente da mulher, melhor, né? E aí a gente vai ter uma realidade que vai construir pessoas que vão seguir esse padrão. Quem não seguir esse padrão, ou vai ser vítima de pedagogia de gênero, né? Aquelas clássicas, assim, tiradinhas, assim, que as pessoas vão ter, mas que são violentas, ou a própria violência em si, né? E aí a gente aprende desde muito cedo, qualquer lésbica, gay, bi, o que seja, que tu tem que evitar fazer isso, né? Porque senão tu provavelmente vai ser vítima desse tipo de violência, ou vítima de uma percepção identitária muito ruim, assim, né? Muito negativa. Então, a partir desse contexto homofóbico, lesbofóbico, do conceito de preconceito de gênero, o que tu percebe que esse tipo de contexto mais vou dizer assim, mais aumenta a frequência esse tipo de contexto pode aumentar a frequência de algum tipo de esquemas adaptativo infantil acontecer? Pode. Eu diria infelizmente, né? Porque eu digo de novo, é uma crueldade, porque não era para ocorrer isso, né? Ou seja, se a gente já tivesse realmente avançado em termos até eu diria até de humanidade, de entender a orientação sexual como orientação sexual, não haveria ativação desses esquemas. Mas imagina
muito provavelmente, quando a gente fala de esquemas, resumidamente, são nossas estruturas cognitivas, de como é que a gente vai se relacionando ao meio, né? Isso começa muito no momento que a gente está na infância, tendo entendimento das coisas no mundo, percebendo, e de repente esse jovem ou essa jovem constantemente ouvindo um bombardeio de que, sei lá, que gay é uma coisa errada, que trans é um absurdo, e a pessoa se entendendo, construindo e se entendendo desse jeito, né? Então, um dos primeiros esquemas pode ser um esquema de inadequação, ou seja, onde a pessoa começa a criar uma ideia de eu sou uma coisa errada, né? Porque fica ouvindo a respeito disso, né? Mas mais sério ainda, quando de repente resolve fazer um entendimento de uma autoaceitação, começa a vir um rechaço, então começa a desenvolver esquema de rejeição, pode ter esquema de abandono, né? E aí, acho que é muito importante a gente falar a respeito disso, Eduardo, porque não são suposições que a gente está falando, né? Tanto tu como eu, tu sabe que a gente lida muito dentro de uma linha científica, ou seja, assim, a gente vai se basear em evidências, né? E ainda há pouco eu estava fazendo uma revisão de um artigo muito bacana que fez uma meta-análise, ou seja, fez uma revisão de vários artigos, quase 200 artigos. Isso foi publicado em 2015, mas é uma meta-análise bem importante. A respeito, eles agruparam e deram o nome das minorias sexuais. Eles explicam que são todas as orientações não heterossexuais, já entendendo que não existe única e exclusivamente hetero e homossexual, né? Mas tudo então que de repente não era. E evidencia aquilo que a gente já sabe, né? É alto o número de transtornos depressivos e ansiosos nessa população. Né? E aí a gente começa a entender, à medida que a pessoa vai se desenvolvendo nessa cultura, vai desenvolvendo esses esquemas, isso torna ela mais vulnerável para lidar com as adversidades, né? E é provável que faz, então, com que desenvolva mais esses transtornos. Deixando claro que é muito importante, né? A pessoa, por ser gay, ela não vai ser depressiva, não vai ser ansiosa, né? Não é a condição de ser gay que provoca isso, e sim a questão do meio, dessa cultura, que faz, então, com que ocorra essas questões homofóbicas e transfóbicas, e faz, então, com que se torna mais vulnerável para o desenvolvimento dessas... Não, faz todo sentido. Tem um monte, tu falou uma coisa bem legal, assim, né? Tem várias pesquisas, teve uma pesquisa muito legal que eu li, é uma pesquisa de 2000 e pouquinho, assim, mas de qualquer forma não é uma pesquisa tão antiga, se a gente for olhar, né? E que eles viram exatamente isso. Eles correlacionaram o apoio familiar à orientação sexual, seria a aceitação, o quanto a família aceita a relação da identidade com várias coisas. E eles viram coisas absurdas, como, tipo assim, as famílias que aceitam menos orientação sexual e identidade de gênero, né, têm uma relação muito grande com esses filhos e essas filhas terem mais risco de suicídio, terem mais depressão, terem mais ansiedade, beberem mais, ou seja, substâncias psicoativas, etc. E mais uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente fala pouco, né, que é a questão do sexo desprotegido. Sim. Isso, não só essa, mas várias outras pesquisas estão começando a mostrar que essa relação entre o quanto eu entendo que eu sou importante e que eu importo para outras pessoas e que a minha vida faz sentido, ou até que outras pessoas conhecem e sabem quem eu vou, onde que eu vou, e até me dão um limite, um certo controle social, protege do sexo desprotegido. E queira ou não, no mundo, claro, hoje, né, essas pesquisas já não pouco, mas hoje a gente tem uma abertura maior, mas mesmo assim a gente sabe que teve durante muito tempo muito risco com relação especialmente ao HIV. E não deixa de ser hoje também, né? Isso é que, à medida que a gente está conversando, eu me dei conta que tu iniciou a conversa numa questão que eu percebo muito, assim, até por aulas que eu dou, e as pessoas vêm comentar a respeito disso, porque tem a ver com o que tu falou no início, ou seja, assim, terapeutas que vão lidar com aquela questão preconceituosa, absurda, do entendimento, do porquê que tu é gay, porquê que tu é trans, e no outro extremo, os terapeutas que parece que não tocam muito no assunto da orientação sexual e da identidade de gênero, e eu percebo muito, Eduardo, por uma limitação, primeiro, de entendimento disso, e talvez muito aquela coisa de, eu não quero demonstrar preconceito, então para mim está tudo muito bem, se tu é gay está ok, se tu é trans está ok. E tá ok, isso é interessante, mas a questão é a seguinte, à medida que a gente sabe que essa população tem maior risco de depressão, maior risco de ansiedade, maior risco de suicídio, como que tu não vai abordar essas questões, entende? É óbvio que precisa de uma habilidade para poder abordar isso, né, para de fato não ser preconceituoso, mas eu entendo também que é um tremendo preconceito tu não querer abordar, passando uma ideia de que está tudo ok, que então não existe problema nessa área, quando a gente sabe que estatisticamente tem esse cuidado que a gente precisa ter. Né? Inclusive, algo muito bacana que eu recebi, porque tu sabe que
na pandemia, várias pesquisas estão sendo produzidas nesse momento, né? Uhum. E de um modo geral, que eu já pesquisei relacionado à saúde mental, a grande incidência de sintomas depressivos, sintomas ansiosos e uso de substâncias, especialmente álcool, né? Uhum. E tem uma das pesquisas que foi feita aqui no Brasil, essas que a gente responde por e-mail, de um grupo lá de Minas Gerais, que eles já fizeram um levantamento prévio, e olha que chocante, né? Constata exatamente isso, né? A grande sintomatologia depressiva, grande sintomatologia de ansiedade, grande possibilidade de uso de substâncias, especialmente álcool. População, no estudo comparativo, mulheres sofrendo mais do que homens, Uhum. e homossexuais sofrendo mais do que heterossexuais. Claro. Pois então, confirma bem essa questão de novo, ou seja, assim, dessa pressão, e eu fico imaginando muito, talvez, Uhum. uma população LGBT que, num momento de confinamento, de quarentena, vai ter que, de repente, conviver com um grupo familiar que não necessariamente é um grupo afetivo. Exato. Que, de E tu fato, vê, talvez assim, ó, não tenha o tu seu falou uma conceito de coisa rede de bem... apoio. Né? Exato, tu falou uma coisa bem importante, assim, porque o que eu percebo é que mesmo até quando a gente consegue ter uma organização familiar que dê apoio e seja consistente, se a gente ainda não tem uma realidade que é protetiva, ou seja, que as pessoas realmente se Uhum. sentem seguras, a população LGBT vai seguir tendo esses stress, esses, em inglês chamamos minor stresses, né? Esses pequenos momentos de estresse diário, Uhum. né? Uhum. Que é do tipo, por exemplo, bom, ok, dentro de casa tá bem, mas eu e minha namorada, duas meninas, por exemplo, a gente tem que sair para fazer não sei o quê. E aí tu sai na rua e é muito diferente Uhum. um estresse de tu pensar, vou atravessar a rua, tenho que olhar para os dois lados, que não é Sim. praticamente um estresse, do que tu Uhum. pensar, tá, mas será que eu posso andar de mão dada ou não posso? Será que vai ser ou não vai ser? Então, o que eu Uhum. vejo muito isso, ou seja, a gente já conseguiu avançar num nível interessante, que as pessoas agora conseguirem ser mais livres com a sua curiosidade, mais abertas em relação a isso, poderem perguntar, acolher um pouco melhor, mas eu não sinto que as pessoas ainda se sentem seguras em todos os espaços. Eu acho que isso nem vai acontecer. Inclusive, países de primeiro mundo, isso não acontece. Exato, Existem exato. espaços protegidos, Uhum. né? Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante. Eu estava conversando com uma psicóloga e eu estava dizendo, olha, quem trabalha e vai trabalhar com questões LGBT tem que conhecer esses espaços seguros. Porque são coisas também que ajudam as pessoas a poder fazer a sua expressão da sua identidade, revelação da sua orientação, identidade que seja, de uma maneira protegida. Como é que tu vai ajudar uma pessoa a fazer isso se tu não conhece quais são os espaços de socialização na Então, tua própria cidade, né? Então, veja bem o seguinte, né, Eduardo? Assim, ó, um dos princípios de exercício de regulação emocional é também tu ter a experiência de estar num ambiente seguro. Né? E isso é Uhum. fundamental para um exercício de uma regulação emocional. Só que essa questão que eu percebo que muitos terapeutas, quando vão trabalhar com essa população, não têm um entendimento da falta de ambiente seguro. Porque esse exemplo que tu deu é exatamente isso, ou seja, as pessoas muitas vezes imaginam, não, mas aqui onde eu moro, a rua, a cidade, é considerado um ambiente seguro. É para quem é heterossexual dentro dessa heteronormatividade, porque para quem Exato. não é, isso não tem a mesma relação. Né? Eu acho que compete a nós, profissionais da saúde mental, quando atendemos essas pessoas, de poder acolher isso e poder ajudar, inclusive elas a perceberem isso, que nós Isso. precisamos conquistar o ambiente seguro. Né? Ou seja, assim, Uhum. é algo que para a maioria da população heterossexual isso pode estar pronto, mas para nós há uma necessidade de tu realmente, tu vai ter que ativar um pouco da questão do radar para saber locais possíveis e não possíveis. É lamentável, mas é necessário isso. Mas, Uhum. se não, do contrário, tu vai estar te colocando sempre em situações de risco. Né? E é Exato. fundamental isso também, né, Eduardo? Assim, quanto que a gente também tem o papel de ajudar essas pessoas a perceberem um ambiente que não é seguro. Porque Uhum. também criar aquela ideia também Uhum. que está tudo ok, que eu vou, sei lá, eu me assumir, eu vou poder enfrentar agora. Ó, é bacana isso, mas a gente também tem que entender que isso também é muito arriscado. Uhum. Né? E é muita questão da gente poder perceber locais que talvez não seja de fato aconselhável ter muito esse posicionamento, né? Há risco de Isso, vida, de é isso fato. que eu exatamente, é isso que eu ia te perguntar. E diz assim, ó, de forma geral, assim, como é que tu trabalha quando as pessoas chegam para ti e ainda não tem um processo de se assumir, de se compreender e Uhum. às vezes muito menos de revelar assim, a sua orientação, a sua identidade. Como é que tu trabalha assim? Bom, primeiro tem o seguinte, né? Eu sempre parto do princípio, daí usando a expressão popular mais conhecida, né, de sair do armário, né?
Eu diria o seguinte, assim, né? Eu acho que tem um passo que ele é sempre, eu diria, fundamental, necessário, que é sair do armário para si, entende? Assim, Uhum, desse indivíduo, seja pela identidade de gênero, seja pela orientação sexual, que ele entenda o que é sair do armário para si, ou seja, que ele consiga realmente ter percepção dessa sua identidade e que ele possa entender isso como sendo isso e não sendo como uma doença, uma coisa contrária, que ao longo da vida ele ficou ou ela ficou ouvindo a respeito disso, né? Então, acho que uhum, isso é um passo que eu diria assim que ele é fundamental num processo terapêutico, né? uhum, As outras saídas do armário, aí a gente vai ter que sempre avaliar muito cada caso. Eu cada vez percebo mais, né, que há uma maior possibilidade de se exercer isso, entende? A gente tem, como eu te falei, eu acho que os avanços que ocorrem, seja não tanto pelo cenário político, mas muito mais pela questão sim, do Supremo Tribunal Federal, pelas questões das uhum, associações e das ONGs, entende? Grupos que se montam em redes sociais, WhatsApp, isso tem incentivado, mas tem encorajado, eu diria melhor, as pessoas com uhum, relação a isso, né? E isso começa a fazer diferença, porque também a gente evidencia isso, entende? Quanto mais a pessoa consegue se aceitar, ou seja, esse processo de sair do armário, que é uma questão de aceitação, isso já melhora muito a questão de sintomas do transtorno do humor que pudessem estar presente, né? uhum, Poder contar isso com outras pessoas e poder ser aceito por outras pessoas fortalece mais também essa questão de perceber um ambiente seguro e ajuda numa regulação emocional. Mas aí eu diria o seguinte, né, Eduardo, aí são passos que a gente tem que construir junto no processo terapêutico, porque a gente não pode deixar de mapear situações onde pode ter risco de violência. Então, ou seja, essa ideia, não, mas tem que assumir para a família. Pô, mas se eu estou percebendo que essa família tem atitudes violentas, talvez não seja o momento de assumir para a família. Né? uhum, Mesmo que isso possa ainda causar um sofrimento, que talvez a pessoa tenha que ainda ficar se escondendo, tem que ficar dentro do armário, mas a gente tem um compromisso com preservação da vida das pessoas que nos acompanham e buscam ajuda com a uhum. gente. Né? Então eu faço isso com muita cautela. Mas, resumindo, a saída do armário para si, eu entendo que a terapia tem que promover isso, né? Tem que ajudar a pessoa Uhum. nessa etapa. Isso eu diria que é fundamental. A partir desse momento, as outras saídas a gente tem que construir juntos, né? Temos Perfeito. que Eu estava avaliar dizendo ali e... o. Não, pode terminar, desculpa. Não, não, e isso que eu digo de novo, entende? Assim, é algo que em alguns casos isso pode ir muito rápido, ou seja, assim, muito naturalidade, até porque era muito mais a pessoa que ela estava, digamos, com esses receios internos, e não tanto o Sim. público externo, ela mesma acaba se surpreendendo que perdeu tempo até com relação a isso, mas outros não, outros a gente percebe que de repente, de fato, se evidencia que se tem que ir com mais cautela, com talvez não Uhum. conseguindo abrir isso para todos, né? Tu falou o último, só o João Guilherme falou ali, né, o quanto se apropriar da identidade é um passo assim extremamente Hum. necessário para a gente poder fazer isso, né? Eu quero voltar a esse ponto, mas só entrando no que tu entrou agora, que eu acho que é joia, assim, né? Quando eu estava fazendo uma live com a queridíssima Lívia Mar sobre racismo, ela Ah, trouxe uma sim, coisa vê. muito importante. Ela disse assim, que a gente tem que cuidar muito, muito, muito com o conceito e uso das distorções cognitivas quando a gente está falando sobre minorias no caso, sexualidade ou minorias no sentido de poder, entendeu? Que, claro, e Uhum, aí tu falou uma coisa bem importante, ou seja, é claro que a gente pode estar distorcendo. É claro que, de uhum, alguma forma, a realidade pode não estar conduzindo aquilo que a gente pode estar percebendo. Mas aqui a gente pode não estar falando de uma distorção cognitiva originada da crença da própria pessoa. Mas se eu tenho, por exemplo, uma evidência que me diz que o Brasil é o lugar que mais mata travestis e transexuais, né, como é que eu uhum, posso necessariamente trabalhar isso cuidando para não invalidar essa percepção que é uma percepção da uhum. realidade, que não é necessariamente uma percepção de uma crença específica formada na relação com essa família, né? Que é uma evidência da realidade. Eu posso, Sei. eu, Eduardo Lomando, posso, com meu Uhum, marido, caminhando na rua de mãos dadas, por mais que eu acredite que possa não acontecer, eu posso sim ser violentado. Né? uhum. E aí eu queria ver contigo como é que tu percebe a gente poder fazer esse processo delicado de avaliar entre distorção cognitiva, né, uma catastrofização nesse sentido, e uma percepção real do perigo que a coisa acontece. Né? Tu sabe que isso nem sempre é simples, né? Até foi oportuno tu falar essa questão, porque tem uma... Bom, eu tenho aprendido muito, muito mesmo
com a questão dos movimentos antirracistas, né? Entende? Assim, eu acho que isso tem agregado muito para a gente poder se dar conta de muitas questões preconceituosas que temos e que a cultura tem, né? E eu falo muito nisso também pela questão do preconceito silencioso, né? Ou seja, assim, quem é vítima de preconceito sabe que ele está ocorrendo, quem, digamos, não é, quem é heterossexual não percebe esse preconceito. Então, por isso que esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque o que pode ocorrer? A pessoa, ela pode estar catastrofizando numa ideia de não aceitação. Essa é uma hipótese. Então, eu tenho que trabalhar com essa pessoa, que isso tem a ver com a ativação da ansiedade, tem a ver com os esquemas de abandono e de rejeição que são ativados, que então tudo parece que vai ser muito difícil, ao mesmo tempo que eu preciso ter acesso à informação, Eduardo, para saber do local onde está, do território, de evidências, entende? Muitas vezes é importante que a gente possa chamar pessoas da rede de apoio, né? Ou seja, imaginando que de repente... para validar a percepção de perigo real, assim, que existe. Né? Exatamente, exatamente, porque isso pode nos ajudar para confirmar que é um perigo real ou pode nos ajudar a perceber que é uma catastrofização da pessoa. Isso passa a ser um elemento auxiliar no processo terapêutico. Porque muitas vezes, ainda mais que a gente sabe que o Brasil é campeão de assassinatos da população LGBT, essa pessoa quando diz que de repente tem medo porque pode ser violentado e tudo mais, essa evidência a gente tem. Então eu preciso saber, bom, mas será que esse ambiente que ele frequenta tem talvez essas características mesmo? Será que não é algo do medo exagerado que possa estar ativado? Então essa cautela ela é necessária. O que eu acho que é o principal que nós terapeutas temos que ter? Nós precisamos ter acesso à informação. Ou seja, assim, isso é vital, porque não partir de dos extremos, ou seja, que é tranquilo a aceitação, já com todos os avanços que a gente está tendo, não é verdade, não é tranquilo. Mas também dizer que a gente não pode sair na rua, porque, sei lá, estão matando o tempo todo, também não é verdadeiro. Também é loucura, porque não é verdade. E deixa eu te perguntar agora, voltando ao outro tema, nessa questão da catastrofização e dos perigos, o que na tua experiência tu percebe que são os principais medos da rede de apoio, por exemplo, dos pais ou familiares de gays, lésbicas, bi, trans, travestis, quando percebem que os seus filhos ou suas filhas, ou que seus maridos, ou que as pessoas que estejam ali estão assumindo e vão revelar? O que tu percebe que são os maiores medos das famílias, assim, e como lidar com isso? Bom, primeiro, há o medo de questionar se é isso mesmo, entende? Assim, a insegurança, mas tu tem certeza mesmo? Ou seja, assim, isso eu diria que é clássico, é um questionamento clássico que vem, né? Deixa eu primeiro falar da questão de pai e mãe, né? Porque na verdade, são temores diferentes. Temores diferentes, mas pai e mãe geralmente vai ter isso, tipo assim, será que é isso mesmo? Depois vem o questionamento onde é que a gente errou, e depois vem a ideia do medo do risco que essa pessoa vai correr. Porque daí se cria muito aquela ideia, de novo, que vai ficar à margem, né? Ou seja, assim, que vai ter dificuldade no trabalho, vai ter dificuldade em ter um relacionamento, que não vai constituir a família, ou seja, assim, todas essas questões que são medos exagerados também, né? E que a gente tem que trabalhar com a família com relação a isso, né? Mas isso eu entendo que muitas vezes causam estresse no ambiente familiar. Só que daí a gente tem que trabalhar com o indivíduo que está nesse movimento do sair do armário e poder comunicar isso, que ele também vai ter que auxiliar esse sistema nesse processo da aceitação, ou seja, respeitar o tempo também de cada um, né? Eu não falei do outro temor que é comum que os pais tenham também, e é muito essa questão do que os outros vão pensar. Ou seja, assim, infelizmente ainda... Julgamento alheio. Julgamento alheio, né? Que também é triste perceber que vão pensar isso, mas percebe, e a gente precisa ter... E coisas que eu já vi absurdas, assim, trabalhando com família, né, Eduardo, assim, daquele discurso da aceitação, né, que parecia tudo muito bacana, tudo muito harmonioso, e nós terapeutas, muitas vezes a gente precisa ficar um pouquinho com o pé atrás também, porque também quando a aceitação é rápida demais, ela pode não ter sido vivenciada genuinamente, né? E foi o que aconteceu nesse caso, tipo assim, abriu para a família, era um jovem gay que abriu para a família e foi tudo muito tranquilo, mas questões de algumas semanas depois disso, que foi tudo muito tranquilo, o irmão anunciou o casamento e já foi dito claramente para esse meu paciente que ele seria convidado sem o namorado. Sem o namorado, imaginei. Mas isso, onde é que foi toda a aceitação? Bem, mas é a lógica católica, tá tudo bem desde que tu não transe com as pessoas do mesmo sexo. Exatamente, bem por aí.
E Sabe que eu tava... essa é outra questão também, Eduardo, assim, ó, que é a questão da religiosidade, é outra temática que a gente também precisa ter acesso à informação para trabalhar com os nossos pacientes com relação Uhum. a isso, porque infelizmente muitas culturas religiosas lidam de uma maneira não muito saudável com relação à questão da diversidade Total. sexual. Né? Deixa eu voltar só um pouquinho com o ponto que tu falou, algo super importante, assim, eu tava, esse dia fazendo uma supervisão de um caso, e eu tava falando para uma colega nossa, psicóloga, que muitas vezes a pior violência que eu vejo que uma pessoa LGBT pode viver é uma violência que tem uma expectativa de cuidado interior. Uhum. Porque, por exemplo, quando tu... De novo, não que uma violência, obviamente, vinda de alguém que seja num nível alto, com risco, com faca, com que seja, não seja... É horrível, sem dúvida nenhuma, e é absolutamente traumática, né? Mas o que eu vejo é que muitas vezes o impacto que a violência vai ter na gente, ela também tem uma relação importante com quanto a gente espera que aquela pessoa que está nos violentando, na realidade, deveria estar nos protegendo. Então, às vezes, eu vejo os pais trazendo muito isso, tá, mas ele vai ser violentado fora, então não pode fazer isso e aquilo. Quando, às vezes eu pergunto, tá, mas tu já te deu conta o quanto quando tu não aceita, ou quando tu violenta, ou quando tu não convida, ou quando tu, na verdade, usa comportamentos que são comportamentos violentos, porque violência basicamente é tu violar os direitos de uma outra pessoa. Violência não é tu dar necessariamente uma porrada na pessoa, né? Quando tu não convida o marido ou a namorada para ir junto, isso é uma violência, porque a pessoa tem o direito à sua dignidade, né? Então isso às vezes tem uma dor tão forte ou tão profunda quanto alguém de repente na rua que grita, que te ameaça, algo nesse sentido, né? E eu vejo que às vezes os pais eles não percebem isso. Eles estão muito focados na violência física externa, sem se dar conta do quanto eles podem violentar muito fortemente. Dentro de casa. Né? Tem tanta verdadeiro, né, Eduardo? Assim, porque nós aqui, quem está nos assistindo, todo mundo, infelizmente, já passou pela sensação, sei lá, de levar um fora. Ou seja, assim, tu está muito afim de alguém e esse alguém deixa de estar afim de ti, né? Isso causa uma dor emocional muito intensa, porque é a dor da rejeição. Né? Exato. Mas dentro de relacionamento afetivo, daqui a pouco, enfim, sei lá, o tempo passa, a gente consegue superar. Agora imagina tu ter essa dor contínua dentro de um sistema que era um sistema para estar te protegendo. Voltamos a falar de novo do ambiente seguro. Né? Ou seja, nesse momento, esse ambiente, além de não ser seguro, é um ambiente que te rejeita, e a rejeição contínua. Né? Essa rejeição que, de repente, vai ocorrendo sistematicamente ao longo dos anos, né? Porque começou já desde lá do entendimento, quando essa pessoa se entendeu pela sua identidade de gênero, diferente da cisgênero, diferente da orientação heterossexual, e já começando a ouvir frases preconceituosas com relação a isso, já começou esse processo de dor da rejeição. Isso é muita violência. Né? Eu parto muito do princípio também, né, Eduardo, que é o cuidado que a gente tem que ter, porque o acesso à informação é uma coisa muito importante, mas a qualidade da informação também é muito importante e, infelizmente, muitas pessoas têm um preconceito por não ter um bom acesso à informação. Então, a gente também tem que ter um pouco de cuidado, que muito pai e mãe veem, talvez, muito de informações, considerando isso ainda como doença, como sendo problema, por isso que eles fazem a pergunta onde nós erramos, o que teve de errado, né? Mas, à medida que tu promove acesso à informação e as pessoas conseguem, então, perceber isso daí se reverte, ou seja, ao invés de ter a rejeição passa a ter um processo de aceitação e isso é muito terapêutico. É por isso que é muito importante essa questão do nosso trabalho nessa questão desse processo de aceitação, porque se tenta, na verdade, cicatrizar aquela ferida da rejeição. Exato. Quando é possível. Porque, infelizmente, eu já tive situações de acompanhar casos em que isso, de fato, não aconteceu. Semelhante ao que eu descrevi dessa família. Ou seja, assim, parece que, naquele momento, a aceitação parece que curou aquela ferida, mas algumas semanas depois vem uma facada de novo e abre a ferida e sangra. Muito mais ainda. Né? Deixa eu te fazer entrar por uma outra área assim, que eu acho que é importante a gente trazer, ainda mais que a gente está com várias pessoas assistindo e sempre isso é uma dúvida, né? O que eu percebo, assim, não? Quando a gente, um bom tempo atrás, tá? Quando se falava de crianças ou adolescentes e orientação sexual, se tinha muito a ideia, é uma fase, é uma adolescente, é uma criança, um adolescente não sabe muito bem o que quer, a sexualidade não está ainda aí, vamos que vamos. E tu vai ver as histórias, a grande maioria dos gays, lésbicas e bissexuais é de já ter percebido isso já muito cedo, pelo menos a grande maioria, não necessariamente todos, né?
E eu vejo que hoje as pessoas têm uma abertura muito maior para a empatia desse processo. Ou seja, hoje, tanto psicólogos e psicólogas quanto as pessoas, não sei se de forma geral, né, mas estão conseguindo perceber que um adolescente pode não ser heterossexual e que isso faz parte do processo. Inclusive até uma criança não necessariamente tão pequena, né, um pouco mais assim, adulta. Entretanto, o que eu noto é que quando a gente fala sobre diversidade de gênero em infância, as pessoas ainda não utilizam o que a gente tem de evidência científica. Né? Ou seja, a gente tem um monte de evidência científica mostrando, olha, realmente tem muitas crianças que mostram comportamentos de diversidade de gênero que não necessariamente vão para uma identidade trans, né? Mas que podem muitas vezes, na sua grande maioria, para uma identidade mais gay e lésbica. Porém, quanto mais for marcante essa questão da diversidade de gênero, da disforia de gênero na infância, mais fortemente isso acontece. E o que a gente já sabe também é que quando tu pega essas crianças e tu tenta reverter isso, uma criança, tem evidência também mostrando, tu tem, na grande maioria das vezes, um alto sofrimento infantil. Mas as pessoas ainda têm muita dificuldade. Né, de poder olhar, perceber, ser empáticos, compreender e achar alternativas medianas para esse processo. E aí o que eu pergunto para fazer é o seguinte, nem sempre a psicoterapia vai ser a única alternativa para as questões trans. Para as questões gays, sim, porque é basicamente uma questão da gente trabalhar self e enfrentamento, assim, isso que a gente está falando. Né? Quando a gente fala sobre questões trans, uma das coisas que também tem a ver com terapêutica é a hormonização. Sim. E aí, se eu queria te fazer, depois a gente pode voltar para outro lugar, né? O que tu pensa sobre essa questão de bloqueador ou não bloqueador, hormonização, quando a gente está falando de crianças e adolescentes da diversidade de gênero? Bom, então vamos lá, o discurso científico. Segundo os estudos, baseado em evidências, estudo muito sério, desenvolvido em centros de pesquisas, todos apontam o seguinte: a hormonioterapia para a população de adolescência e para a população adulta melhora acima muito. Acima de 16, né? Isso é importante saber, assim, né? As pessoas dá hormônio para criança, não. Ninguém dá hormônio para criança, por isso que eu disse científico, baseado em evidências. Segundo, então, a Associação Brasileira de Endocrinologia, né, hormonioterapia de adolescente a partir dos 16 anos de idade e para a população adulta, melhora muito a saúde mental dessas pessoas. Todo aquele adolescente que está com desregulação emocional, à medida que começa esse tratamento, melhora muito. Então, isso produz muita qualidade de vida. Né? Ainda Por que produz? Por que produz? Porque como existe essa questão da disforia com seu corpo, ou seja, assim, começa a ver desenvolvimento do corpo, de um corpo do qual não me pertence, a hormonioterapia produz uma alteração física muito significativa para essas pessoas. Assim, dá uma sensação de pertencimento àquele corpo, porque até então a pessoa ela vem lutando contra aquele corpo. Né? Então esse é um dos fatores principais que ajuda muito, né? E é muito importante eu falar de novo, Eduardo, assim, porque nessa temática a gente tem que, de novo, estar muito, muito atualizado na questão de conhecimento. E 2 semanas atrás eu participei de uma atividade com o pessoal lá de São Paulo na área da endocrinologia. Eles têm um acompanhamento de 10 anos, e nesses 10 anos, porque sempre é o temor das complicações clínicas, o que vai acontecer. Não, os riscos clínicos são baixíssimos, o benefício é muito maior. Né? Agora, na questão das crianças... Só um detalhe, os riscos são altos quando não é acompanhado. Esse é importante enfatizar, não para as pessoas de forma geral. Não, mas a hormonização, olha como tem travestis assim. Perfeito, por que Eduardo, tem travestis assim? Porque a saúde não consegue trazer essas pessoas para dentro. E as pessoas querem fazer as suas modificações e elas, em vez de buscar alguém da endocrinologia, da medicina de família ou da psicologia e psiquiatria, que em princípio deveria acudir isso, como a gente tem aqui em Porto Alegre agora, né, no centro, no ambulatório, ambulatório trans, as pessoas buscam sozinhas. E aí o que as pessoas querem ver? Modificação corporal. E aí, obviamente, vai ter que aumentar a dose e aí tu desregula o risco. Então, é muito bacana, porque esse grupo mostrou exatamente isso, né? Eu acabei não falhando dessa importância, porque todos esses resultados maravilhosos sendo acompanhados por 10 anos é acompanhamento sistemático com avaliação clínica, porque dependendo da avaliação clínica, tu vai aumentar ou diminuir a dose. Tu não pode fazer isso no escuro, ou até parar, tu não pode ficar fazendo isso no escuro. Então, tendo esse acompanhamento, o risco é baixíssimo. Não tendo acompanhamento, o risco é altíssimo, porque tu está fazendo isso às cegas, ou seja, tu não sabe como é que está a função hepática, como é que está a função renal, se está tendo alguma outra
alteração, né? Então, isso cada vez mais a gente sabe, entende? Assim, para a população de adolescente acima dos 16 anos, e população adulta, é muito importante que a gente trabalhe a possibilidade da hormonioterapia. Isso vai fazer muita E diferença. bloqueador Né? hormonal, porque isso são detalhes. Eu estava também supervisionando uma pessoa sobre uma criança trans, inclusive, né, nessa conversa, assim, a pessoa, e muitas pessoas trazem uma ideia de que acham que processo de transição é cirurgia, né? E processo de transição não é cirurgia. Processo de transição é ajudar a pessoa a se organizar de uma maneira estética e interna dentro do gênero que ela gostaria de ter. Dentro do processo de transição tem milhões de coisas que se fazem, inclusive não se dá nada para uma criança, pelo menos até 12 anos. Se muda outras coisas, caso seja importante, roupa, nome, artigo, etc. Né? E isso era uma coisa que ela não sabia, assim. Eu acho que é joia, assim, as pessoas poderem entender e tirar, porque muitas vezes os pais que têm crianças que têm questões de diversidade, eles acham que se eles chegarem próximo sei lá, da psicologia, da psiquiatria, necessariamente essas crianças vão ser hormonizadas, né? Mas aí a gente entra aquelas bobajadas da ideologia de gênero, que até a gente pode conversar se der tempo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E sobre bloqueador hormonal? O que tu pensa? Tá, então tem o seguinte. Bom, só deixa eu também fazer uma voltinha rapidinho, né? Vai lá. Hormonioterapia é se a pessoa trans está disposta a fazer. Não é uma coisa de obrigatoriedade também. Só vamos deixar claro isso também, porque tem muitas pessoas trans que não optam por não fazer o tratamento hormonal, ou pode ter uma contraindicação que não pode fazer o tratamento hormonal. Bom, mas a questão do bloqueio, né? Isso, no Brasil, infelizmente, Eduardo, só é autorizado em centro de pesquisa. E o que é isso? Né? É aquela criança que se identifica, então, que é a criança da diversidade de gênero, né? Que à medida que começa a ativar os hormônios e começa a ter o desenvolvimento dos caracteres secundários, ela entra num sofrimento muito maior. Então, o bloqueador hormonal é como o nome diz, tu vai bloquear a produção desses hormônios e tu vai retardar esse desenvolvimento dos caracteres sexuais. Né? Nos centros, centros de pesquisa, quando se faz isso, se mostra também uma melhor qualidade de vida dessa criança. E o objetivo é que tu use isso por um período de 2 anos. Né? Então, tu bloqueia por 2 anos. Né? Tecnicamente, os estágios que se diz Turner 1 é a forma física da criança, ou seja, que a gente quase não consegue diferenciar menino e menina, a não ser pela pintinho e pelo pepeca. Quando entra no Turner 2, que quando começa a ter os primeiros desenvolvimentos, primeiro aparecimento de pelos pubianos, começa a ter indicativo do início do broto mamário nessa pessoa que nasceu, que foi designada como menina, se entra com bloqueador hormonal, e tem que ser nessa fase. Se tu espera um pouco mais, o bloqueador hormonal já não vai conseguir ter o efeito desejado. E aí o trabalho para as pessoas refazerem isso, caso elas querem tirar, é mais complicado ainda depois, porque a gente vai ter essas modificações, porque aumenta... Mas veja bem o seguinte, se no Brasil isso é autorizado em centro de pesquisa, então tu percebe que a criança está entrando no Turner 2, até que tu entre em acesso com esse grupo de pesquisa, que tu consiga entrar nesse protocolo, essa pessoa já está na adolescência, ou seja, então isso, sim, infelizmente, isso aqui no Brasil não está se conseguindo, né? E até onde eu saiba, inclusive em lugares aqui no Rio Grande do Sul que fazem isso, não estão dando bloqueadores hormonais. Pois há uma resistência muito grande com relação a isso ainda. Exato. Né? Por uma má interpretação da ciência. Porque a gente tem vários artigos mostrando, olha, 60%, 80% das crianças né, não vão se tornar trans, as crianças que têm evidência disso não vão se tornar trans. Né? Só que esse cálculo é um cálculo muito perigoso, porque o que eles, na realidade, não demonstraram é que, primeiro, o fato da criança, quando chegar à adolescência, por exemplo, não se dizer trans, não significa que ela não seja de diversidade de gênero. Começa aí, ela pode se dizer queer, ela pode dizer várias outras coisas. Ela pode trocar o seu nome e não necessariamente ser transexual. É isso que essas pesquisas olharam. A criança não vai ser transexual. Né? Mas hoje a gente tem várias coisas diferentes. Segundo, ali eles colocam muito claro, né? Ou seja, quanto mais forte é a necessidade da criança, muito mais próxima desse lugar. E nessas pesquisas, eles são centros gigantes, que muitas crianças vão pular de todos os tipos. Aqui no Brasil, normalmente as crianças que vão ser levadas para esses lugares são as crianças que vão estar muito além disso. Então é provável que a nossa... não tem pesquisa sobre isso no Brasil, né? Mas que a nossa evidência seja de um número muito maior de crianças que vão para a diversidade de gênero. Né? E falando nesses temores, né, me lembrei agora que nesse processo, então, sei lá, evolutivo, existe também
outro grande temor, Eduardo, que é a questão na população trans com relação à cirurgia, o arrependimento pós-cirurgia, Uhum. né? Uhum. Isso eu diria assim que é um outro entendimento preconceituoso com relação a isso, porque é através desse índice de arrependimento que se faz com que as pessoas que vão fazer uma cirurgia tenham que ser acompanhadas por mínimo por 2 anos, porque a gente tem que ter certeza absoluta que a pessoa não vai se arrepender. Uhum. Só que é um arrependimento, o percentual no mundo todo mostra é baixo, ou seja, ele é Baixíssimo. praticamente igual a qualquer pessoa cisgênero, independente da orientação sexual, que vai para o procedimento estético, na cirurgia plástica, que daqui a pouco vai também se arrepender do resultado, entende? E a questão é a seguinte, né, o detalhamento do arrependimento passa muitas vezes pela questão técnica cirúrgica, ou seja, não é um arrependimento que então, enfim, me arrependi de agora não quero mais ser trans. Não, não é isso, a grande maioria é uma questão técnica muitas vezes, né? Uhum. E quando mesmo assim há um arrependimento, ele está muito relacionado, talvez, a de fato uma expectativa, talvez, exagerada que essa pessoa trans teve, ou Sim. seja, Ou dela até de ser uma reconhecida como funcionalidade, né? cisgênero, ser reconhecida como cis e de repente isso acabou frustrando. Mas isso a gente sempre fala de uma minoria, ou seja, a gente não pode se basear por esse número tão pequeno e daqui a pouco fazer com que Sim. pessoas que, grande maioria, vai estar muito satisfeita, vai ter uma melhor qualidade de vida, ficar retardando também a indicação desses Exato. procedimentos. Nerãozinho, nós estamos no final. O que tu gostaria de deixar, assim, a gente tem 49 pessoas maravilhosas e joias aqui que estão nos ouvindo. E provavelmente acho que uma boa parte deve ser da psicologia ou pelo menos da área. O que tu gostaria de deixar para essas pessoas como dicas importantes quando elas forem atender a população LGBTI e por que do intersex também? Sim, claro, exatamente, né? Bem lembrado, porque intersex talvez é a sigla ali que mais fica de fora quando a gente menciona isso, né? Bom, primeira questão, Os Eduardo, bissexuais saíram do último lugar do esquecimento, agora são os segundos mais ah, esquecidos, mas a bissexualidade está aí, viu, gente? bom, primeiro direcionado ao público profissional, né? Nós precisamos de mais profissionais que possam realmente se interessar no sentido de estudar esse tema, porque essa população está precisando de ajuda terapêutica e precisa encontrar profissionais que consigam dar um verdadeiro acolhimento e possam ajudar nesse processo todo de evolução terapêutica, né? E para a população em geral, que sim, psicoterapia é uma coisa muito importante, né? Ou seja, poder participar de um processo psicoterapêutico, isso é muito bom. A gente tem vivido, não só, mas a pandemia tem nos ajudado muito a entender o quanto que a gente é frágil emocionalmente, né? Mas poder estar num grupo onde a gente percebe que a gente é aceito e que as nossas ideias são acolhidas, isso contribui muito para a qualidade de vida. Então, eu estimulo muito as pessoas a buscarem ajudas e estimulo muito os profissionais a se qualificarem para poder atender essa população. Muito joia, Narão. Muito obrigado. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui nos escutando. Se vocês quiserem saber mais sobre a TMS, sobre as nossas lives, sobre o nosso processo, acessem o nosso site, que é tmsterapia.com.br. Lá embaixo tem um lugar para pôr o e-mail, é só botar o e-mail de vocês e colocar enviar, que aí vocês vão ficar recebendo notícias e ideias e pessoas maravilhosas como a nossa querida Nerão, que trouxe várias coisas muito importantes pra gente. Tá? A live vai ficar salva também, viu, Nerão, no nosso IGTV. Tá Então, se tu ótimo. quiser mandar para outras pessoas as coisas maravilhosas que tu falou também, tá sempre salva lá direitinho. Eu quero só deixar um último recado que eu acho que é importante, que vocês, terapeutas mulheres, terapeutas homens, terapeutas trans, quem seja, que quando a gente vai trabalhando com a diversidade, a gente nunca, nunca perca a noção do nosso self. Especialmente se a gente não é heterossexual. Né? Se a gente é heterossexual, né? Ou seja, porque muitas vezes aquilo que passa na gente como terapeuta pode ser um indicativo de alguma coisa ruim que está acontecendo no processo. Né? Que como ela não falou, às vezes pessoas que têm preconceito, têm dificuldade de ver um trabalho em lugar ruim, a gente tem que olhar para si, entendeu? Trabalhar com questões LGBT não é só uma questão da gente ter técnicas e protocolos e conhecimento em ciência avançada, né? É também a gente poder olhar para como é que nós estamos vivendo a nossa diversidade sexual e as nossas relações de gênero. E entender que isso Perfeito. vai estar influenciando no processo e que a gente precisa cuidar e olhar para isso, né? Tanto para um lado quanto para o outro, como tu mesmo falou, super aceito, tá ótimo, tá muito legal, quero ser super apoiadora e tenho dificuldade de chegar e perguntar para a pessoa se ela tá com disforia de gênero ou se ele tá sofrendo alguma depressão por causa do processo, né? Uhum. Joia, muito legal.
Última coisa, não. Bacana, adorei. Quer mandar um beijo para alguém? Mandar um Ah, beijo para beijo pra... Cris. Pra Sim, Cris. e a todos que estão aí nos assistindo, é sempre muito bacana a gente poder dividir o nosso conhecimento. Eu valorizo muito isso. Ter e divulgar conhecimento é uma coisa muito bacana. Joia. E beijo para todo o pessoal do NAPSE, para minha querida sócia Cláudia Segaran e Matheus e Cora, que são nossos agora super associados da TMS. Muito bem, obrigada, Neron. Beijo. Valeu. Tchau, pessoal. Beijão a Obrigado todos. por terem nos assistido.